Agora uma notícia séria envolvendo o ex-jogador do Vasco, Jean David. O ex-jogador concedeu uma entrevista pro La Terceira. É um jornal muito antigo e respeitado no Chile. Fez uma revelação que pegou todo mundo de surpresa. Cara, e se isso for verdade, é realmente um escândalo. O Jean contou que ele foi subornado por um intermediário do Vasco para que ele pudesse ter mais oportunidades de jogar. Segundo o próprio jogador, uma pessoa ligada ao Vasco, que também respondia a alguém no Toluca, precisava prestar contas. Fez uma série de cobranças ao jogador, inclusive com ameaças. O Vasco se posicionou e disse que recebeu com espanto a notícia, vinculada, à imprensa chilena, essas acusações consideradas gravíssimas, e disse que não recebeu nenhum tipo de denúncia, provas, nem mesmo do atleta ou qualquer outra pessoa envolvida com o clube. O Vasco determinou a imediata abertura das apurações para poder entender o que está acontecendo, investigar os fatos e prometeu transparência, respeito com os profissionais e a lisura dos seus processos. Segundo o Jean, quando ele estava no Toluca, ele recebeu uma proposta para jogar em outro time do México, mas o clube não aceitou para poder não reforçar o rival. Então veio a proposta do Vasco. E ele diz em entrevista que o único problema era essa terceira pessoa que não deveria ser o agente dele a negociar entre o Vasco e o Toluca. Segundo ele, essa pessoa precisava levar o Jean até lá. E aí ele fala, que pediram para ele não se envolver nas negociações por questão de comissão e tudo mais. A única coisa que ele disse que faria era revisar o contrato para ver se não tinha nada de suspeito. O Jean acabou sendo levado por essa terceira pessoa, disse que alinhou questões contratuais, questões de salário, estava tudo certo. Essa pessoa procurou o Jean para poder cobrar ele a comissão. O Jean ficou meio chocado com a carioquice que estava acontecendo com ele, e aí ele falou que era muito dinheiro, perguntou o cara, falou, pô, onde é que isso está escrito no contrato? Onde é que a gente combinou isso? E o cara respondeu para ele, é assim que eu trabalho, é assim que funciona, teve gente que ajudou a fazer isso acontecer e que ele deveria prestar conta com essas pessoas. O Jean conversou com o agente dele, tentou entender o que estava acontecendo, dizendo que ele deveria receber do Vasco. E essa terceira pessoa disse para ele que, mais uma vez, que não, que era uma coisa à parte e que ele deveria prestar conta com o pessoal do Vasco e o pessoal do Toluca. E você, o que acha dessa situação toda? Comenta aí. Olha, não vamos bancar o bobo, fingir que isso não acontece. Essa prática de ser comissionado, de fazer contatos, pontes, intermediar, isso é uma coisa super comum. Todo mundo quer ganhar um dinheiro. E por fim, depois dele resolver com a gente, conversou, eles decidiram por pagar essa pessoa para que ela não incomodasse mais, não mandasse mensagem, não enchesse saco. E mesmo depois de aparentemente a situação resolvida, o cara ainda ameaçou ele, dizendo que ia processar o Jean e que ele não jogaria mais e que tornariam a vida dele um inferno dentro do clube. E aí o Jean falou para ele fazer o que ele bem entendesse, o que ele quisesse. E no momento certo ele falaria sobre todo esse ocorrido. E aí ele fala que dentro do clube haviam outros jogadores que passaram por uma situação parecida e que se não pagassem a comissão eles também não jogariam. E aí ele fala que é justamente por isso que o Vasco tá brigando contra o rebaixamento há tanto tempo. Levar uma mijada do Jean David, brincadeira. Mas o pior de tudo é que ele tem razão. Isso faz a gente questionar. Quando algum treinador dá preferência por um jogador, mesmo ele indo mal, e abre precedente pra gente perguntar, será que esse tipo de coisa já tá acontecendo há muito tempo? Isso é uma realidade do Vasco ou foi um caso isolado? O entrevistador pergunta para ele quem era a pessoa e ele diz não saber exatamente, que já era a página virada da vida dele, que já era uma coisa resolvida, que era um assunto encerrado, já estava resolvido, ele não queria falar mais disso, mas diz que de certa forma isso atrapalha o futebol do Vasco. Agora, tanto o Vasco quanto o Toluca deveriam se manifestar a respeito dessa situação, porque se tem uma pessoa fazendo esse tipo de trabalho dentro do Vasco, ela precisa ser eliminada. O que pega nessa questão toda pra mim é a ameaça. É dizer que de alguma forma o clube ou alguém envolvido possa dificultar a vida do atleta, seja o Jean ou qualquer outro funcionário do clube, qualquer outro jogador, Dizer que o cara não vai jogar, que vai fazer da vida dele um inferno. Afinal de contas, quais foram as pessoas envolvidas nessa negociação? É muito fácil dar nome aos bois, basta saber se vão querer trazer a público e expor essa pessoa. Tanto o Jean quanto o empresário dele, pessoas do futebol do Vasco e do Toluca, não tem como fingir que não sabe quem é essa pessoa. Agora, se eles vão entregar quem foi, vão dizer a pessoa que estava envolvida nessa negociação e acabou fazendo essa ameaça, aí são cenas para os próximos capítulos. Espero que as pessoas envolvidas nessa negociação falem a verdade, deem nome aos bois, para não prejudicar ainda mais o trabalho que está sendo feito.